Aí nós vamos pegar o nosso... Nós vamos pegar aqui e fazer umas comparações aqui. Primeiro, se o order.transform, né, for diferente do transform no qual esse script está aplicado, no caso seria this.transform, aí eu vou tirar o this que não precisa. Então, para economizar, a gente põe só assim, ó, transform. E nós vamos usar um operador lógico e. E também o order.contacts.length, ou seja, o tanto de contatos que ele teve, né? O length é a quantidade. Ponto .length também for diferente de zero, né? Ou seja, tipo assim, tem que haver contato. Então, se o transform da onde ele encostou não for igual ao transform desse próprio objeto aqui que está fazendo, que está emitindo o som, se ele não for igual, né, no qual, nesse próprio objeto onde está aplicado o script, desculpa aí. Então, order.transform. Se o transform desse order for diferente do próprio transform do objeto onde esse script está aplicado e também o tanto de contatos que existem são diferentes de zero, ou seja, ele está encostando em alguma coisa, né? Então, se ele estiver encostando em alguma coisa, nós vamos começar a fazer as coisas aqui dentro. Nós vamos fazer um for, tá? Que vocês já estão mais acostumados com for? Então, for, aí eu já vou pegar, abrir e fechar parênteses aqui, abrir e fechar chaves aqui, deixar assim já separadinho. Vamos fazer a variável contador i, né? Então, for a variável i começar em zero, né? E também o i for menor do que o nosso order.contacts.length, né? Então vamos separar aqui. .contacts.length, que é a mesma coisa do for each, né? Que tinha lá no exemplo, mas eu usei um aqui, tá? O detalhe é que o for, ele vai precisar disso aqui, ó. Você tem que indicar qual tipo de incremento que você vai dar, e mais. No for each não precisa, ele já vai pegar e passar por dentro disso aqui, desse vetor todinho. Então, basicamente, o contacts.length é um vetor. Isso aqui é um for para passar por todo o vetor. Você já deve estar ligado nisso aí. Então, se eu estou falando que ele só vai até o tamanho do vetor, eu vou passar pelo vetor todo, né? Então, aqui dentro desse vetor, o que ele vai fazer? A cada uma dessas unidades, ele vai emitir um som nesse ponto de contato dele. Então, aqui que vai vir uma coisinha meio diferente, que nós vamos usar o tal do quaternio. Eu não vou entrar muito no quaternio aqui, não, mas aí eu vou mostrar aqui só o básico para você saber o porquê que ele funciona aqui nesse esquema. Então, vamos começar com o instantiate. Nós vamos instanciar aquele prefab que a gente criou que emite o som, né? Então a gente vai fazer instantiate. É assim que escreve mesmo? Instantiate. Tá. Aí ele vai pedir alguma coisa aqui dentro, os argumentos, e eu já ponho logo ponto e vírgula pra gente não esquecer, né? Que é essa chamada aí. Aí dentro dessa lugar, nós vamos instanciar aqui o nosso... nós vamos instanciar o nosso objeto aqui. Então, calma aí. Aí nós vamos instanciar aqui o nosso Crash Audio, que a gente criou lá em cima, né? Aí, um outro detalhe é o seguinte. Quando você está usando instantiate, você tem que atribuir ele a uma variável aqui, né? Então, nós vamos pegar e criar uma variável aqui, que geralmente o padrão é clone. Beleza? Então, a gente põe assim, var clone.
E eu vou fazer desde o início para ninguém ficar confuso. Vamos lá. Var clone recebe. Aí ele já vai receber o que o instantiate vai fazer depois. Então, o nosso var clone aí vai receber o nosso... Opa, foi mal. Esqueci de dizer aqui o tipo dela, né? Para não haver problemas em outras coisas aí, vamos dizer o tipo primeiro. Então, o nosso var clone vai ser do tipo game object, né? E esse nosso var clone aqui, que é do tipo game object, aí vai receber nosso instantiate. Então vamos lá. Instantiate. Agora sim, a gente abre, fecha, põe ponto e vírgula aqui, beleza? Para ficar bem certinho, vocês vão usar muito isso aqui, então já fica com isso na cabeça. Var clone, aí do tipo GameObject, aí recebe o instantiate de alguma coisa que você vai pôr aqui. Esse instantiate, ele vai pedir dois argumentos, que é o objeto e a posição e rotação, a posição em geral dele, o transform, né, dele aí. Então, vamos colocar aqui primeiro, qual vai ser o objeto? Vai ser nosso Crash Audio. Que nem aquela hora eu já tinha começado. Vírgula, vai pôr o nosso outro argumento aqui. Agora que vem um negócio legal. A gente vai pegar e vai acessar o nosso vetor. Nosso vetor que vai ser o contacts. Então, order.contacts. E como o contacts é um vetor, então a gente vai colocar aqui entre colchetes a unidade, né? Qual das unidades desse vetor que a gente vai pegar. E essa unidade vai ser o quê? O nosso contador i, né? Que é aqui do for. Aí a gente põe o i aqui. Tá aqui o i. Contacts i. Aí a gente põe ponto. Beleza? Agora que a gente já sabe qual é a unidade, nós vamos acessar uma das propriedades que o contacts tem, né? Que essa unidade vai ter. E nesse caso, nós vamos querer o point. Beleza? Aí a gente põe aqui point. Isso significa que ele vai criar esse objeto bem nesse point, que é o ponto da onde está esse contato, no qual é essa unidade i. Então, seja qual for esse contato aqui, por exemplo, se esse i começou com 0, ele vai estar na primeira unidade do vetor. Então, ele vai pegar o ponto dessa primeira unidade do vetor. E esse point aqui vai ser a informação do transform, basicamente, que é o transform do ponto de contato. E depois disso, nós vamos botar mais uma vírgula aqui ainda, tá? Que vai ser a vírgula que vai indicar o argumento para nossa rotação, né? Informação de orientação. Na verdade, é a forma correta de se falar. A orientação do objeto que a gente está fazendo a instância dele, está instanciando. Então, a orientação dele, nós vamos fazer um trem aqui que chama quaternion.identity. Opa, identity. Então, isso aqui, o que ele está fazendo, basicamente, é pegando a orientação do próprio objeto, né? Se a gente colocar this.quaternion, funciona, né? Então, a gente pega o quaternion.identity, que aí ele já pega a identidade, a orientação que ele está e bota aqui no nosso clone, né? Então, só resumindo aqui essa coisa de criar objeto. Criei uma var clone, que vai ser do tipo objeto, game object, né? Esse game object eu já vou atribuir ao que vai vir dessa instantiate. Beleza. Aí quando a gente cria um instantiate, a gente vai ter que pôr como argumento o objeto que a gente vai criar, que é o Crash Audio. Depois a gente põe o ponto, ou seja, o transform, a posição que ele vai ficar, que vai ser o order.contacts.point, né? Aí a unidade do nosso contacts vai ser o contador do nosso for aqui. E depois que a gente colocar o point, vai ter a vírgula que vai ser o quaternion.identity, que vai dar a orientação desse nosso objeto de som. Aí beleza, aqui a gente criou o áudio. Porque automaticamente, quando a gente criar essa variável aqui, que eu vou chamar de clone não, vamos mudar ela para audio object, para ficar chique. Na hora que a gente olhar lá no meio do jogo e a gente ver que apareceu um audio object, a gente já sabe que é um objeto de áudio de alguma coisa, tá? É até bom pra gente depois identificar. Aí,
Estando isso aqui criado, já vai estar tudo certo para sair o som, porque ele vai... Opa, faltou uma coisinha aqui, ó. Clone. Aí, a gente tem que fazer uma coisinha na nossa Audio Object aqui. Nós vamos pegar Audio Object. E a gente vai colocar uma coisa aqui, ó. Nós vamos pegar o ponto transform, ponto parent, e nós vamos atribuir o transform desse próprio objeto onde... Opa, transform desse próprio objeto onde esse script está aplicado, tá? Então, nós temos Audio Object. Cadê? Tá aqui. Tá, aí nós temos Audio Object, .transform, .parent. Aí ele vai receber o transform dele. Então, qualquer coisa aparentada aí, qualquer transform dos aparentados aí também, vai receber o próprio transform da onde esse script tá mostrando, tá aplicado aqui, beleza? Por enquanto pode ser meio estranho, mas isso aqui eu não vou entrar em detalhes não, mas é uma parada que ela vai ajudar aí em alguns casos aí de aparentamento e tal. Beleza. Vendo se tá tudo certo, nós vamos salvar e apertar o F8. Então, ele vai criar nosso objeto e o objeto vai soltar o som por si próprio e depois o nosso outro script de destruir vai destruir ele. E agora ele deve funcionar. Parece que ele compilou. Nenhum erro, eu acho. Não, nenhum erro. Vamos aqui no Unity. Tá tudo certo. Agora, você lembra que nosso carro cubano estava sem caixa de colisão? Bem, ele tá com o script, tudo bonitinho. Mas aí, se não tiver nenhuma caixa de colisão, aí ele vai ter um probleminha. Ele vai ter um probleminha que ele não vai ter onde colidir, né? E uma coisa interessante desse transform.parent aqui também, ó, clone e tal, recebe transform, porque a gente pode fazer várias caixinhas de colisão no carro. E cada uma dessas caixinhas, se elas colidirem, elas vão pegar e vão funcionar, sacou? Vai funcionar com esse nosso script aqui. Isso aqui é uma coisa interessante lá. Então a gente vem aqui, clica no nosso carro cubano e vamos criar a nossa caixa de colisão para poder ter o som, né? Então, aqui dentro, nós vamos no botão direito. Clica 2 vezes na própria lataria dele aqui. Aqui. Depois de clicar 2 vezes, aí sim, a gente cria o nosso Game Object. Create Empty. Nesse Empty, nós vamos colocar como Top, que a gente vai chamar Top, que vai ser a caixa de colisão de cima. E nessa caixa de colisão de cima, eu ponho geralmente aqui onde vai ser o capô. Então eu vou vir aqui, chegar um pouquinho mais perto do nosso carro. Ele tá meio torto, que não é interessante, mas eu vou fazer assim meio torto mesmo, não tem problema não. Aí. Deixa eu só desentortar um pouco, senão vai ficar cabuloso demais. Assim, pelo menos. Assim. Aí. Agora nós vamos vir aqui no nosso carro. Onde nós temos o nosso top, nós vamos adicionar um component. Add component. Nós vamos botar o physics e põe um box collider. Tá? Não precisa do trigger. Pode deixar ele no collider normal mesmo, viu? Aí, nós vamos pegar clicar aqui no nosso top aqui, dar uma olhada no nosso collider, o tamanho que ele tá. Vige, é o tamanhozão. Você pode pegar nele mesmo e ir mudando aqui o scale dele, por exemplo. Olha lá, você pode escalonar o próprio objeto e ir mudando a colisão. Ou você pode usar essas propriedades dele aqui, ó. Então eu posso pegar por aqui, por exemplo, o size X diminuir por aqui. Opa, chega mais longe aqui para ver melhor. Não estamos vendo nada. Aqui, size, diminui por aqui. Deixa fino aqui. Diminui o size Z aqui também. Opa, size Y. Chega perto. Você pode assim também, pelas propriedades dele. E o bom é que você mantém a posição dele 0
E sempre quando tem uma parada com posição zero, assim, os cálculos, as lógicas funcionam legais, assim, né? Mas é tudo questão de gosto aqui no caso, né? Eu vou usar essas propriedades aqui. Eu vou diminuir ela. Diminuir por aqui. E você controla até a posição também por aqui, que é o centro. Ixi, tá tudo muito difícil pra mim mexer com esse mouse. Então, aí vocês já viram como é que é o esquema aí. Só que ficou tudo muito difícil. Vou usar esse aqui mesmo. Então, cá. Vamos colocar ele aqui do tamanho do nosso teto do carro. Ele é o top. Top fica em cima, né? Então, vou colocar size 1 aqui também. Nós vamos fazer a parte de cima do carro. Coloca assim. Bem, se você for mais meticuloso, você faz tudo certinho, né? Eu vou fazer aqui do jeito que eu sei que já funciona mesmo. Fica legal. Vamos lá. Tá aqui. Se você quiser clicar aqui no meio para ficar ortográfico, é melhor para você ver essas paradas desse jeito. Aqui. Aí aqui eu faço o teto do carro. Você coloca aqui pouca coisa menor que o teto. Não deixa maior para ele não ficar flutuando, tá? Lembra disso. Coloca um pouquinho largo. Não põe muito largo pra ficar... Quando ele tirar fino das coisas, o negócio não encostar. Tá? Geralmente, você pode colocar assim, ó. Até onde vai o retrovisor. Bem, aqui até o retrovisor é de boa. Assim. Beleza, aqui nós criamos o top. Aí pra ficar fácil criar o outro, a gente só vem aqui, clica nele, Ctrl D, muda o nome pra bottom, que é o bottom, né, que é de baixo. Aí a gente põe aqui pra baixo, que vai ser essa parte de baixo aqui, e a gente põe até a largura da saia aqui do bicho. Beleza, vou voltar aqui pra perspectiva, e nós vamos ver aqui como é que tá aqui da lateral. Tá bem esquisito, mas a gente vai arrumar isso agora. Provavelmente o outro deve estar esquisito também, eu esqueci de olhar aquela hora. Mas tranquilo. Aqui, ajeitando as caixas de colisão. Pode deixar ela assim até o meio da roda, não tem problema não. Agora nós vamos pegar aqui o nosso daqui. Cima. E vamos botar aqui que vai ser o nosso top. Aqui. Você pode manualmente editar o colisor aqui, ó, pra ficar certinho com o capô do carro, tá? Isso aí vai depender de vocês. Eu não vou fazer não, né? Mas vocês podem fazer tudo certinho, não precisa que... Mais que isso aqui, não precisa não, é definição demais já. Só de você ter o capô e a parte de baixo separada aqui, ó, na hora de fazer as capotagens já vai dar tudo certo. Opa, ó, tá vendo que a traseira dele é longa, ó? Deixar isso aí é estranho, ela vai ficar atravessando as coisas. Então eu vou trazer pra cá e dar uma aumentada. Tem que deixar até o para-choque, tá? Porque senão o para-choque entra nas paradas aí e fica tão estranho. Tem que deixar assim. Pronto. Pegando o para-choque também. Diminuição um pouquinho. Tá. Agora que a gente já tem a nossa caixa de colisão, o nosso script tem uma chance maior de funcionar, né? Vamos pegar nosso carro cubano aqui e nós vamos salvá-lo, né? Vamos salvar aqui, Ctrl S. E eu vou dar um play aqui pra ver o que é que acontece. Vai sair o som. Opa! Já saiu, ó. Opa! Funcionou de primeira, hein? Isso, ó. Vocês estão percebendo que... qualquer som ele tá fazendo, ó. Se você achar que o áudio tá acabando antes do que tinha que acabar, você aumenta o tempo, né, de destruição dele lá. Você vem aqui no nosso Crash Sound blá 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 script que a gente criou. Crash Sound Object 2, que a gente criou aquela hora, né? Aqui, ó, no Destroy Object Script, você pode aumentar o tempo dele. No caso, ele tá aqui, tipo, um tempinho bem pequeno, assim, um segundinho e tal. Mas se você quiser que tenha um som, uma explosão mais alta, você vai ter que criar outro objeto e aumenta o tempo. Você pode ter vários objetos de áudio para cada tipo de áudio. Você pode ter áudio longo, áudio curto. Aí vai depender do jeito que você quiser organizar aí dentro do seu jogo.
Beleza? E aqui, ó, funcionou tudo certinho com o áudio aqui. Depois no próximo vídeo eu faço do particle, pra esse vídeo não ficar muito grande, né? Aí a gente adiciona a partícula, mas a partícula vai ser a mesma coisa, né? Aí vocês vão ter que assistir o primeiro vídeo, eu vou dividir em dois, né? Que aí no segundo vídeo a gente põe a partícula. O nosso carro aqui já com áudio, com tudo certo, assim, se você por um acaso tiver um carro que precisar de mais caixas de colisão, não só duas, é só você duplicar e você pode ter 3, 4, 5 caixas de colisão e cada uma delas vai funcionar. E cada uma delas vai soltar também uma partículazinha, né? Ele tá falando que tem algum objeto que eu não coloquei. Provavelmente é a partícula que eu ainda não fiz, né? Quer ver, ó? A gente pode ver que essa nossa partícula tá aqui e ele tá explicando. Mas só que não tá dando nenhum erro porque eu não tô chamando ela ainda no script. Então, se por um acaso não funciona, tiver dando erro no de vocês, é esse particle aqui, ó. Aí no próximo vídeo aqui, no próximo vídeo agora, eu vou mostrar a gente colocando particle que é a mesma coisa. Mas antes eu vou só dar mais uma testada aqui, ó. Quero que vocês vejam. Viu certinho todo o áudio. Mesmo se são vários áudios ao mesmo tempo, ele tá indo. Você pode limitar isso também. Existem alguns probleminhas com esse script e algumas soluções. Aí a gente pode trabalhar nisso em outros vídeos. Eu quero deixar esse aqui mais básico. Então, ó. Testado e aprovado. Áudio funcionando. Qualquer dúvida, manda um recado aí pelo comentário e que aí eu faço uns vídeos novos. Beleza? Valeu aí, galera.